Já alguma vez olhou para o seu prato e se perguntou se o que está prestes a comer o está a ajudar a viver mais e melhor, ou se está silenciosamente a roubar-lhe anos de vida e energia? É uma pergunta assustadora, não é? Especialmente quando chegamos a uma fase da vida em que cada dia conta e queremos aproveitá-lo ao máximo, com vitalidade para brincar com os netos, para passear pelo jardim ou simplesmente para nos sentirmos bem. A dolorosa realidade é que muitos de nós, sem saber, sabotamos a nossa saúde todos os dias com escolhas alimentares que parecem inofensivas. Sentimos as articulações a doer mais, a energia a desaparecer a meio da tarde, a memória a falhar um pouco, e muitas vezes culpamos apenas a idade. Mas e se eu lhe dissesse que uma grande parte da resposta não está na sua certidão de nascimento, mas sim no seu frigorífico? O segredo não é desistir dos prazeres da mesa, mas sim saber fazer as escolhas certas, principalmente no que toca à carne. Neste vídeo, vamos desvendar um segredo que pode transformar a sua saúde. Vamos falar sobre as 4 carnes perigosas que deveria evitar a todo o custo depois dos 60 anos e as 4 carnes nutritivas que deveria esforçar-se por incluir na sua alimentação diária. E peço-lhe que fique até ao fim, porque a última carne da nossa lista de alimentos saudáveis é uma surpresa que muitos portugueses esqueceram, mas que pode ser uma das chaves para uma velhice mais forte e saudável. Vamos começar pelo lado mais sombrio do talho, pelas carnes que, infelizmente, se tornaram uma presença constante na nossa alimentação moderna, mas que podem estar a causar danos tremendos à nossa saúde, especialmente quando o nosso corpo já não tem a mesma capacidade de recuperação de antigamente. A primeira categoria, e talvez a mais perigosa de todas, é a das carnes processadas. Sim, estou a falar daquele fiambre que coloca na sanduíche a pensar que é uma opção leve, do chouriço que dá um sabor incrível ao cozido, ou das salsichas que os netos tanto gostam. Parecem convenientes e saborosas, mas a verdade é que são verdadeiras bombas relógio. O problema principal reside nos métodos de conservação. Para que durem semanas ou meses na prateleira, estas carnes são carregadas de conservantes como nitritos e nitratos de sódio. Quando estas substâncias entram no nosso corpo, podem formar compostos chamados nitrosaminas, que são conhecidos por serem cancerígenos. A Organização Mundial da Saúde foi muito clara e classificou as carnes processadas no grupo 1 de carcinogênios, o mesmo grupo do tabaco e do amianto. Isto não significa que comer uma fatia de presunto seja o mesmo que fumar um cigarro, mas dá-nos uma ideia do risco associado ao consumo regular. Além disso, a quantidade de sal nestes produtos é astronômica. 1 ou 2 fatias de fiambre podem conter uma parte significativa da dose diária de sódio recomendada. Depois dos 60, os nossos rins já não funcionam com a mesma eficácia, e a nossa pressão arterial tende a ser mais sensível. O excesso de sal força o corpo a reter água, o que aumenta o volume de sangue e, consequentemente, a pressão nas nossas artérias, elevando drasticamente o risco de hipertensão, ataques cardíacos e AVCs. E como se não bastasse, estas carnes são ricas em gorduras saturadas, o tipo de gordura que aumenta o colesterol mau, o LDL, e contribui para a formação de placas nas artérias. Pense nisto da próxima vez que fizer uma sanduíche mista. Talvez substituir o fiambre por uma fatia de peito de peru assado em casa seja uma pequena mudança com um impacto gigante na sua saúde. A segunda carne perigosa na nossa lista é a carne vermelha com muita gordura. Eu sei. Um bom entrecosto na brasa ou uma picanha mal passada com aquela capa de gordura suculenta são prazeres difíceis de resistir. A nossa cultura gastronômica está repleta de pratos que celebram estes cortes mais gordos. O problema não é o consumo ocasional, numa festa ou num domingo especial. O perigo está em tornar estes cortes a base da nossa alimentação. A gordura saturada presente nestas carnes é uma das principais culpadas pela inflamação crônica no corpo. Imagine a inflamação como um pequeno fogo a arder constantemente dentro de si. Este fogo danifica as células, acelera o envelhecimento e está na raiz de quase todas as doenças crônicas da idade: artrite, doenças cardíacas, diabetes e até mesmo algumas formas de cancro.
Quando come um bife com muita gordura, está literalmente a deitar lenha para essa fogueira. Esta inflamação manifesta-se muitas vezes naquelas dores nas articulações que se recusam a desaparecer, naquela rigidez matinal que torna difícil sair da cama. Além disso, como já mencionamos, esta gordura aumenta o colesterol LDL, que se deposita nas artérias, tornando-as mais estreitas e rígidas, um processo chamado aterosclerose. É como se os canos da sua casa fossem ficando entupidos com o tempo. Um dia, o fluxo pode ser completamente bloqueado, resultando num ataque cardíaco ou num AVC. A solução não é eliminar a carne vermelha por completo, mas sim escolher cortes mais magros, como vamos ver mais à frente, e limitar o consumo a 1 ou 2 vezes por semana em porções mais pequenas. Trate-a como um luxo, não como uma base. Agora que já falamos sobre os perigos escondidos no fiambre e no entrecosto, vamos passar para a terceira categoria de carnes que deveria realmente reconsiderar: as carnes fritas ou panadas. Quem não gosta de um bom panado estaladiço, de rissóis de carne ou de croquetes? São comidas de conforto que nos lembram a infância e os lanches em família. No entanto, a forma como são preparadas transforma-as em inimigos da nossa saúde, especialmente na nossa idade. Quando mergulhamos a carne em óleo a altas temperaturas, seja para fritar ou para assar depois de panada, ocorre um processo químico que cria compostos extremamente nocivos. Um deles são as gorduras trans, formadas quando os óleos vegetais são aquecidos repetidamente. Estas gorduras são ainda piores que as gorduras saturadas, pois não só aumentam o colesterol mau, LDL, como também diminuem o colesterol bom, HDL, aquele que ajuda a limpar as artérias. É um golpe duplo para o nosso sistema cardiovascular. Além disso, o processo de fritura cria algo chamado produtos de glicação avançada, ou AGEs, na sua sigla em inglês. Estes compostos formam-se quando as proteínas e as gorduras reagem com os açúcares sob o efeito do calor. Os AGEs são um dos principais motores do envelhecimento. Eles causam rigidez nos tecidos do corpo, desde a pele, levando a mais rugas, até as paredes das artérias, contribuindo para a hipertensão, e as lentes dos nossos olhos, aumentando o risco de cataratas. Eles também promovem a inflamação e o estresse oxidativo, danificando as nossas células por dentro. Pense nos panados como um acelerador do processo de envelhecimento. A solução é simples. Opte por métodos de cozedura mais saudáveis. Em vez de fritar um bife, grelhe-o. Em vez de panar um peito de frango, asse-o no forno com ervas aromáticas e um fio de azeite. O sabor pode ser igualmente delicioso, mas o impacto na sua saúde será infinitamente melhor. A quarta e última carne da nossa lista de a evitar pode surpreender alguns. As miudezas consumidas em excesso. Fígado, rins, moelas. São pratos tradicionais em Portugal e, na verdade, são incrivelmente ricos em nutrientes como ferro, vitamina B12 e vitamina A. Então, por que estão nesta lista? A palavra-chave aqui é excesso. Embora nutritivas, as miudezas têm 2 grandes problemas para quem tem mais de 60 anos. Primeiro, são extremamente ricas em purinas. As purinas são substâncias que, quando metabolizadas pelo nosso corpo, se transformam em ácido úrico. Em pessoas mais jovens e ativas, o corpo geralmente consegue eliminar o excesso de ácido úrico sem problemas. No entanto, com a idade, a função renal pode diminuir, e o corpo pode ter dificuldade em processar grandes quantidades. Quando o ácido úrico se acumula no sangue, pode formar cristais afiados que se depositam nas articulações, causando uma condição dolorosíssima chamada gota. Se alguma vez sentiu uma dor lancinante e repentina no dedo grande do pé, sabe do que estou a falar. O segundo problema é o colesterol. O fígado, por exemplo, é um dos alimentos mais ricos em colesterol que existem. Embora a ciência hoje saiba que o colesterol da dieta não afeta os níveis de colesterol no sangue tanto quanto se pensava, para pessoas que já têm colesterol alto ou predisposição genética, um consumo elevado e regular de miudezas pode sim agravar o problema. Portanto,
A mensagem não é para nunca mais tocar em miudezas. Uma isca de fígado de vez em quando não lhe fará mal e até pode ser benéfica. Mas incluí-las na sua alimentação várias vezes por semana é uma aposta arriscada. É melhor guardá-las para ocasiões especiais e focar-se em fontes de proteína mais seguras e benéficas para o dia a dia. Agora que já metemos algum medo com as carnes perigosas, vamos virar a página para a parte mais otimista e deliciosa da nossa conversa. As carnes que não só são seguras, como são essenciais para construir um corpo forte, uma mente afiada e um futuro cheio de energia. A primeira estrela da nossa lista é o peito de frango ou de peru, sem pele. Pode parecer uma escolha aborrecida, mas a sua simplicidade é a sua maior força. Estas carnes são uma das fontes mais puras de proteína magra que podemos encontrar. E por que é que a proteína é tão importante depois dos 60? A partir dos 30 anos, começamos a perder massa muscular, num processo chamado sarcopenia. Este processo acelera drasticamente depois dos 60. Menos músculo significa menos força para as tarefas do dia a dia, como carregar as compras ou levantar-se de uma cadeira. Significa um metabolismo mais lento, o que facilita o ganho de peso. E mais perigosamente, significa um maior risco de quedas e fraturas, que podem roubar-nos a independência. A proteína é o tijolo fundamental para construir e manter os nossos músculos. Comer uma porção adequada de proteína magra em cada refeição, como um bife de peito de frango grelhado, ajuda a combater a sarcopenia e a manter o nosso corpo funcional e forte. Além disso, a proteína dá-nos uma sensação de saciedade mais duradoura do que os hidratos de carbono, ajudando a controlar o apetite e a manter um peso saudável. O peito de frango e de peru é também incrivelmente versátil. Pode grelhá-lo com limão e orégãos, assá-lo no forno com legumes, desfiá-lo para uma salada ou uma sopa. É uma tela em branco para a sua criatividade culinária. A chave é evitar fritá-lo ou cobri-lo com molhos cremosos e calóricos. Mantenha a preparação simples e estará a dar ao seu corpo exatamente o que ele precisa para se manter robusto. A segunda carne que deveria ter um lugar de honra no seu prato é, na verdade, um peixe. Mas para os nossos propósitos, vamos incluí-lo aqui. Estou a falar dos peixes gordos, os heróis do mar. A sardinha, o salmão, a cavala, o atum. Em Portugal temos a sorte de ter acesso fácil a peixe fresco e delicioso e devíamos aproveitar isso ao máximo. O superpoder destes peixes está no seu alto teor de ácidos gordos ômega 3, especificamente o EPA e o DHA. Estas gorduras são o oposto das gorduras saturadas e trans que falamos antes. Elas são anti-inflamatórias. Lembra-se daquela fogueira da inflamação crônica que causa dores nas articulações e doenças? O ômega 3 é como um bombeiro que vem apagar esse fogo. Um consumo regular de peixe gordo pode reduzir significativamente a rigidez e a dor associadas à artrite. Mas os benefícios não param por aí. O nosso cérebro é composto por cerca de 60% de gordura, e uma grande parte dessa gordura é DHA. O ômega 3 é literalmente alimento para o cérebro. Ajuda-o a manter as membranas celulares flexíveis, facilitando a comunicação entre os neurônios. Estudos mostram que pessoas com um maior consumo de ômega 3 têm um menor risco de desenvolver demência e Alzheimer e apresentam melhores resultados em testes de memória e função cognitiva. Além disso, o ômega 3 é um protetor cardiovascular fantástico. Ajuda a reduzir os triglicerídeos, baixa a pressão arterial, previne a formação de coágulos e torna o ritmo cardíaco mais estável. Pense na nossa tradicional sardinha assada no pão. É um dos pratos mais saudáveis e completos que existem. Está a comer proteína de alta qualidade, cálcio dos ossos da sardinha e uma dose maciça de ômega 3. Tente incluir peixe gordo na sua alimentação pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Pode ser grelhado, assado no forno ou até mesmo de conserva em azeite, que é uma opção prática e igualmente nutritiva. Agora vamos à nossa terceira escolha. Uma carne que talvez tenha caído em desuso para muitas famílias, mas que é uma verdadeira joia nutricional. O coelho.
O coelho fazia parte da alimentação dos nossos avós por uma boa razão. É uma das carnes mais magras que existem, com um teor de gordura e colesterol incrivelmente baixo, ainda mais baixo do que o peito de frango. Ao mesmo tempo, é uma fonte riquíssima de proteína de alta qualidade, fornecendo todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa para reparar tecidos e construir músculo. Mas os benefícios do coelho vão além de ser apenas uma carne magra. É também uma excelente fonte de vitaminas do complexo B, especialmente a vitamina B12. A vitamina B12 é crucial para a saúde do nosso sistema nervoso e para a produção de glóbulos vermelhos. Com a idade, a nossa capacidade de absorver B12 dos alimentos diminui, o que pode levar a anemia, fadiga, fraqueza e problemas neurológicos como formigueiro nas mãos e pés ou dificuldades de equilíbrio. Incluir coelho na dieta é uma forma deliciosa de garantir que está a receber uma boa dose desta vitamina vital. O coelho é também uma boa fonte de minerais como o selênio, um poderoso antioxidante que protege as nossas células contra os danos, e o potássio, que ajuda a regular a pressão arterial, contrabalançando os efeitos do sódio. Talvez esteja a pensar que coelho é difícil de cozinhar, mas é surpreendentemente versátil. Pode ser estufado com ervas aromáticas e vinho branco, assado no forno com batatinhas e alecrim, ou até mesmo grelhado. Redescobrir esta carne tradicional é como voltar às nossas raízes, a uma forma de comer mais simples, mais natural e imensamente mais saudável. Finalmente chegamos à nossa quarta carne obrigatória. E esta é para aqueles que pensavam que tinham de dizer adeus a um bom bife. A verdade é que não precisa. A chave está em escolher cortes magros de carne vermelha. Vitela magra, lombo de porco ou cortes de vaca como o pojadouro ou a vazia limpa de gorduras visíveis. Consumida com moderação, 1 ou 2 vezes por semana, a carne vermelha magra oferece benefícios que outras carnes não conseguem igualar facilmente. O principal é o ferro Heme, o tipo de ferro que é mais facilmente absorvido pelo nosso corpo. A anemia por deficiência de ferro é comum em idosos e causa cansaço extremo, falta de ar, palidez e tonturas. A carne vermelha magra é a forma mais eficiente de repor os nossos níveis de ferro. Além do ferro e da vitamina B12, a carne vermelha é também a melhor fonte de zinco, um mineral essencial para o nosso sistema imunitário. Um sistema imunitário forte é a nossa primeira linha de defesa contra infecções, gripes e outras doenças. Manter os níveis de zinco adequados ajuda-nos a ficar doentes com menos frequência e a recuperar mais rapidamente. O segredo, repito, está na moderação e na preparação. Uma pequena porção, do tamanho da palma da sua mão, é suficiente. Grelhe, asse ou estufe em vez de fritar. Combine-a sempre com uma grande quantidade de vegetais e salada. Desta forma, pode desfrutar do sabor e dos nutrientes únicos da carne vermelha sem os riscos associados aos cortes mais gordos e ao consumo excessivo. Assim, como pode ver, a jornada para uma alimentação mais saudável depois dos 60 não se trata de privação, mas sim de substituição e sabedoria. Trata-se de trocar as escolhas fáceis e processadas por opções mais naturais e nutritivas. É trocar a sanduíche de fiambre por uma salada com frango desfiado. É substituir o entrecosto frito por uma bela posta de salmão grelhado. Cada uma destas pequenas trocas é um passo em direção a mais energia, menos dores e uma vida mais longa e vibrante. Lembre-se, o seu corpo é o seu bem mais precioso, e a comida é o combustível que lhe dá. Escolher o combustível certo pode fazer toda a diferença entre uma velhice passada no sofá, com dores, e uma velhice ativa, cheia de passeios, viagens e momentos felizes com quem mais ama. A decisão está no seu garfo, em cada refeição. Queria muito saber a sua opinião. Qual destas carnes faz parte do seu dia a dia? Há alguma carne saudável que adora e que eu não mencionei? Partilhe as suas experiências e as suas receitas nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa a fazer uma mudança positiva. E se achou este vídeo útil e quer receber mais dicas para viver a sua melhor vida depois dos 60,
peço-lhe que deixe um gosto no vídeo. Isso ajuda-nos a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. Lembre-se, nunca é tarde para começar a cuidar de si. Pequenas mudanças consistentes podem ter um impacto transformador na sua saúde e felicidade. Viva a sua vida ao máximo, em qualquer idade.